Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a tensão que houve entre Israel e Irã. Claro, a gente já viu o desenrolar dessa história. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele interveio, praticamente obrigou a Irã e Israel fazerem um cessar-fogo, né? Pararem com a guerra e houve uma interrupção, né? Estabelecendo uma paz momentânea naquela região. Mas eu quero fazer vocês pensarem o que isso tem a ver com as profecias do Apocalipse, com as Escrituras, se isso realmente tem a ver com as profecias bíblicas. E o que nós vimos foi só a pontinha do iceberg. Porque, sim, o ódio que o Irã tem de Israel é real. O Irã estava com um programa nuclear para conseguir fazer uma bomba nuclear, uma bomba atômica. E eles tendo a bomba atômica, uma hora ou outra, eles iriam explodir Israel. Esse é o desejo do coração de quem comanda o Irã. Os ditadores ayatolás que comandam o Irã. Esses caras odeiam o Estado de Israel. Eles são descendentes dos persas. Os iranianos são descendentes dos persas. Claro, nem todo o povo iraniano odeia Israel. Mas quem está no poder, quem está com o governo nas mãos, odeia Israel. E esses caras têm grandes inimigos em comum. China, Rússia, ou seja, são aliados do Irã, são grandes inimigos de Israel, historicamente. Em uma hora ou outra, apesar de não terem se posicionado, a Rússia e a China não terem se posicionado muito nessa guerra, hora ou outra, você pode ter certeza que as nações da Terra vão ir contra Israel. Quando o último império estiver formado, o reino da besta, com seus 10 chifres. O reino da besta, para você entender o reino da besta, você tem que ler Apocalipse, você tem que ler o livro de Daniel. Aí você fazendo um somatório dos dois livros, você vai entender o que é o reino da besta. O reino da besta está lá escrito em Apocalipse, que é um reino de 7 cabeças e 10 chifres. O que são 7 cabeças e 10 chifres? Eu vou resumir aqui, sem entrar nos textos, mas eu já tenho um monte de vídeo aqui no canal que Cresça o Reino, vários vídeos explicando sobre isso. Depois vocês entram lá, já aproveita aqui, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, porque é muito importante você estar inscrito nesse canal para você receber os vídeos, para você receber as novas pregações, os novos estudos da Palavra de Deus. Feito isso, se inscrito no canal, curtido esse vídeo, compartilhado. Depois de tudo, você vê os vídeos sobre isso. Sobre o reino da besta. O reino da besta é... A besta é formada por 10 chifres e 7 cabeças. O que são as 7 cabeças? 7 cabeças, na nossa interpretação bíblica, são 7 impérios que perseguem o povo de Deus no decorrer da história. Já houve 6. Houve o Egito, a Síria, a Babilônia, Egito, a Síria, a Babilônia, os persas, os gregos, os romanos
Egito, Assíria, Medopérsia, Babilônia, Grécia e Roma. 6. 6 já se foram. E o 7º império é o último império que nele tem os 10 chifres. Isso está lá em Apocalipse. É do 7º império, é na 7ª cabeça da besta que se levanta os 10 chifres. O que são 10 chifres? O próprio texto em Apocalipse fala que os 10 chifres são 10 reis. E que esses 10 reis reinarão com a besta no período que a besta reinará. Ou seja, entregarão o poder ao anticristo. Esses 10. Tem várias profecias. Tem profecias no livro de Daniel também. Várias. Não vou entrar aqui em detalhe, mas já gravei vídeos sobre isso. E futuramente vamos gravar vídeos a fundo, estudos profundos com coisinhas, mapas mentais na tela pra gente ver. Mas o que isso tem a ver? Ou seja, quando a besta estiver governando, ou seja, esses 10 reis, o que são esses 10 reis? São 10. É uma ordem mundial formada por 10 países que vão estar reinando sobre o mundo. E é desses 10 países que se levanta o chifre pequeno, que se levanta o anticristo para reinar sobre essa ordem mundial, que dessa ordem mundial de 10 países vai reinar sobre os demais países da Terra. Isso diz a profecia bíblica em Daniel, em Apocalipse. Isso que diz a Bíblia. E vai acontecer que os reis do Oriente vão se juntar ao anticristo para o Armagedon. Isso está lá em Apocalipse. Que eles vão convocar os reis do Oriente, os reis de onde nasce o sol. Ou seja, China, quem que são os reis do Oriente? Na minha opinião, China e Rússia, né? Os dois países mais poderosos do mundo. Tá entre os dois, né? Juntamente com os Estados Unidos. Mas quem comanda o Oriente é China e Rússia. Está lá que na profecia que o rio Eufrates vai secar e os reis do Oriente vão passar a seco pelo grande rio Eufrates. Vão passar de pés a seco para ir para a batalha do Armagedon. Ou seja, então você vê que esses inimigos de Israel que estão ali no Oriente Médio, Irã, Iraque, principalmente o Irã, eles contam com a ajuda de Rússia, China, desde hoje, desde agora. Sempre contaram, e isso vai se intensificar mais e mais com o passar do tempo, até nós chegarmos na última semana de Daniel, ou seja, nos últimos 7 anos da Terra como ela é hoje, né? Porque a Terra será restabelecida na volta de Cristo, quando Cristo voltar, e depois quando ele estabelecer o milênio, a Terra vai ser renovada, e Cristo reinará daqui, dessa Terra, reinará ele e sua igreja reinarão sobre as nações. Mas vamos ao texto sobre isso, sobre essa ira que essas nações islâmicas, que essas nações do Oriente Médio, de China e Rússia, têm de Israel. O que você viu sobre isso nesses últimos dias, sobre o Irã ter essa raiva de Israel, isso é o mínimo, é a pontinha do iceberg. Isso aí vai muito além. O próprio Deus diz aqui no texto, em Zacarias 14: Eis que vem o dia do Senhor, e os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, contra Israel e a sua capital Jerusalém. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro,
mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá para a peleja contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão sobre os seus pés no Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Aí é a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Ou seja, Deus vai permitir que essas nações vão contra Jerusalém, vão contra Israel, para juntar esses povos contra Jerusalém, para eles serem destruídos. Na vinda de Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, todos esses inimigos de Israel serão desarraigados. Aí começa o governo de Cristo. Para você reinar, você tem que destruir quem está reinando no momento, né? E quem está reinando no momento, neste mundo? Satanás e seus demônios, seu sistema corrupto que existe nesse mundo. Eles reinam, mas haverá o tempo em que Jesus reinará. E para ele reinar, ele tem que destruir os inimigos, tem que acabar com essa patifaria toda que existe nesse sistema maligno, nesse sistema desgraçado nesse mundo. Então, vejam como está o texto ali, né? De Zacarias 14. Deus vai juntar todas as nações, várias nações contra Jerusalém, que são inimigas de Jerusalém, inimigas de Israel, vão ir contra Israel e lá vão ser derrotadas pelo próprio Messias. E se você ler ali a continuidade do texto, você vê o milênio sendo implantado na Terra. Eu estou aqui procurando um texto, vou pausar o vídeo rapidinho e quando achar eu volto com ele. Pessoal, o texto que eu queria que vocês prestassem atenção é este aqui, de Apocalipse 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, tá vendo? É o texto que eu mencionei, que o rio Eufrates vai secar e os reis do Oriente vão passar. E preparar-se o caminho para os reis do Oriente. Quem que são eles? China e Rússia. E da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, aos quais vão ao encontro dos reis de todo mundo. Agora, conecte esse texto ao texto de Zacarias, que várias nações vão ao encontro de Jerusalém para pelejar contra ela. E aqui o que diz? Os demônios, esses seres aqui, ó, espíritos de demônios que fazem prodígios, ou seja, através de falsos milagres, de sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a taça no ar em grande voz do templo, do trono, dizendo: está feito. Ou seja, aqui já é a queda da grande Babilônia, né? O sétimo anjo derramando sua taça. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção? Que os demônios, os espíritos de rãs, espíritos imundos,
demônios vão convencer, vão persuadir os reis de todo o mundo a irem contra Israel. Para irem contra Israel. Para irem para o Armagedon. E lá vão ser destruídos, esses ímpios vão ser destruídos na ira do grande Deus. Pessoal, vocês estão brincando, achando que Deus é um Deus mitológico, um Deus de só amor. Na mente de vocês, vocês acham que Deus é só amor. Deus não é só amor. Deus é amor sim, mas é justiça. Antes de ser amor, ele é um Deus justo. Antes de ser um amor, ele é um Deus que estabelece a justiça aqui, nessa terra. E não pensem que o mal prevalecerá para sempre. Não pense que a maldade humana vai prevalecer para sempre. Não vai. O próprio Deus fará uma armadilha para esses poderosos. Vai enviar espíritos de demônios. Vai permitir que os espíritos de demônios convençam esses líderes poderosos que odeiam Israel de irem contra Israel. E lá vão ser derrotados quando o Senhor Jesus pisar no Monte Sião. Lá eles vão ser derrotados e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, vivos. O anticristo, o falso profeta e a besta, muitas dessas pessoas marcadas pela marca da besta, vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Isso está lá em Apocalipse 20. Pessoal, vocês acham que é brincadeira? A volta de Jesus vai ser um momento glorioso, sim, para a igreja, para quem espera. Por isso que Jesus fala ali: cuide para você não ser achado nu. Eis que venho como ladrão. Por que Jesus fala eis que venho como ladrão? Porque vai pegar muita gente de surpresa. Você já viu o ladrão avisar quando ele vai assaltar? Não, o ladrão não avisa. O ladrão entra de supetão na sua casa e te pega de surpresa. É assim que muitas pessoas ficarão quando Jesus voltar. Vão ser pegos de surpresa. Pensando, eu achei que era mais tempo, achei que demorará vários e vários anos, achei que demorará milhares de anos até Jesus voltar. Não, é ser pegos de surpresa. Quando menos se espera, Jesus vem. Sim, vai ter sinais, vai ter igreja pregando. Sim, a igreja vai passar pela grande tribulação, só que muita gente vai dormir para isso, não vai obedecer, não vai escutar o que a igreja tem pregado nesses últimos dias, não vai escutar a voz profética. Por isso que você é pego de surpresa. Por isso que Jesus disse: cuide para você não ser pego nu, com as suas vestes nus, suas vestes sujas, mas que as suas vestes estejam embranquecidas, limpas, diante do Filho do Homem. Cuide, porque eis que o dia de Jesus, o dia da volta de Jesus, é um dia de vingança. O dia do Senhor é o dia da vingança, a vingança do grande e poderoso Deus contra todas as nações ímpias e contra todos os espíritos ímpios, os demônios que controlam esse reino caído, esse mundo caído. Será um dia de vingança, o dia do Deus Todo-Poderoso. Se isso não fazer você temer e tremer no seu coração, você já está morto por dentro, espiritualmente. Eis que vem o dia do Senhor. Se atavie para o grande e terrível dia do Senhor. Se prepare. Ó noiva, se prepare, porque o rei vai vir e vai governar sobre essa terra. Jesus está voltando. Se prepare. Se preparar com o que, Luiz? Principalmente espiritualmente. Você tendo ataviado, você tendo com as vestes brancas, será o suficiente, porque você estando com as vestes brancas, com o espírito cheio de azeite, com seu corpo cheio de azeite, cheio do Espírito Santo, você vai ouvir a voz profética.
quando as duas testemunhas profetizarem. Você vai dar ouvido ao que as duas testemunhas forem falar. E as suas profecias e para onde a igreja tem que ir, que você deveria saber. E se você está aqui no canal, você quer saber para onde a igreja vai? Para onde as duas testemunhas vão falar para a igreja ir? Está lá em Apocalipse 12, que é para o deserto. Eu já tenho um vídeo também falando sobre isso, explicando sobre isso. A igreja, quando ouvir a voz das duas testemunhas, vai para o deserto. Dado o comando, dada a ordem, vai para o deserto, para lá ser protegida por Deus, longe da vista da serpente, longe desse sistema tecnológico, desse sistema do mundo, desse sistema da besta, que perseguirá, que vigiará, que localizará as pessoas que estiverem com sinal de internet. Ou seja, terá um lugar na Terra que a igreja ficará escondida do sistema. Porque Deus abrirá esse caminho. Assim como Deus fez com o povo de Israel quando estava fugindo do Egito. Deus protegia no deserto com a nuvem durante o dia para proteger do sol e com a nuvem de fogo durante a noite para proteger do frio. Porque você sabia que no deserto durante o dia é um calor escaldante, né? Por isso que tinha aquela nuvem gigantesca para proteger o povo do sol, para refrescar o povo, porque o calor é extremamente pesado no deserto. Temperaturas acima de 40, 50 graus. E a nuvem fazia refrescar o povo. E de noite é um frio gelado no deserto, temperaturas baixíssimas. E a nuvem de fogo esquentava o povo de Israel. Ou seja, Deus estava preocupado com o seu povo e alimentava com as codornizes que caíam do céu, o maná. Então, olha só o cuidado que Deus tinha com o povo de Israel. Dava comida e protegia do sol e protegia do frio. O povo de Deus não deixou o povo padecer. Mesmo assim, era um povo rebelde que se irava, que só murmurava contra Deus. Por isso que eles ficaram vagando no deserto por 40 anos, andando em círculos. Porque não escutavam a voz de Deus. Era para eles ter tomado posse da terra prometida muito antes. Mas por desobediência, ficaram lá, vagueando, tateando no deserto. E só foi entrar a outra geração com Josué, né? Foi entrar na terra prometida. Então, para a gente conquistar a nossa terra prometida, que é, em primeiro lugar, a salvação, em segundo lugar, o reino de Deus que será estabelecido nessa terra, a gente não pode ser igual a esse povo que murmurou, que questiona Deus, mas temos que estar ataviados, limpos, límpidos, prontos para servir a Deus, prontos para tomar posse dessa terra prometida, que é o reino de Cristo nessa terra, o milênio de Cristo. Então, olhe quantas bem-aventuranças tem para quem se atavia, para quem obedece, para quem não é pego desprevenido, despreparado, para quem não é achado nu. Olhe o quão é importante você estar focado nas coisas de Deus. Então, se prepare, gente. Se prepare para a volta do Senhor Jesus. Porque se você achou que uma tensãozinha ali, que muita gente já ficou com medo esses dias, que deu essa guerra, essa mini guerra, míssil caído de um lado, míssil caindo em Israel, míssil caindo no Irã, muita gente já ficou tremendo de medo. Tremendo. Imagine na grande e última semana de Daniel.
na 70ª semana de Daniel, a semana 70, os últimos 7 anos, o caos que estará nessa terra. Várias nações vão se unir, como está aqui em Apocalipse 16, como está lá em Zacarias 14. Várias nações vão ir contra Jerusalém, contra Israel, para fazer guerra. E essas nações inimigas serão derrotadas pelo próprio Senhor Jesus na sua vinda. Imagine só. Imagine o quanto de coisas vai acontecer que está escrita nas profecias e você nem sabe, porque você não estuda. Porque você acha irrelevante estudar a Bíblia, estudar as profecias bíblicas. E, gente, estudar o Apocalipse não é estudar só o Apocalipse. O Apocalipse você não estuda somente com o Apocalipse. O estudo do Apocalipse, o estudo de profecias, de escatologia, você tem que estudar Apocalipse somado com os profetas. Não pense que as profecias do Antigo Testamento já estão cumpridas. Não. Algumas estão, mas a grande maioria vai se cumprir agora no final. No fim dos tempos e no milênio. Se você não sabe estudar a Bíblia, peça ajuda a Deus. Ou peça ajuda a nós também, que eu no que depender de mim, eu vou ajudar. Mas quem faz a obra não sou eu, é o Espírito de Deus, né? Que trabalha na mente e nos corações dos seres humanos para entender a palavra de Deus. Mas no que depender de mim, eu ajudo. Mas quem tem que fazer essa obra é o Espírito Santo na mente de vocês, no coração de vocês, para vocês amarem a palavra, se firmarem na palavra de Deus. É isso que vocês têm que buscar, pedindo todo dia a Deus ajuda para interpretarem certamente como é a escatologia, como é a Bíblia, de verdade. Sem enrolação, sem pragmatismo, sem filosofia, sem ideias humanas, sem gnosticismo, mas interpretar a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo, tendo discernimento de espíritos, para você entender realmente o que Deus quis falar através dos profetas. Então, para você entender o Apocalipse, você precisa de Zacarias, você precisa de Naum, você precisa de Abacuque, você precisa de Oséias, você precisa de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías. Você precisa dos profetas. E se você fizer essa soma dos profetas, você entende perfeitamente. É como uma corrente que precisa de todos os elos para ser formada. Como que você vai formar uma corrente com um só elo, que é o Apocalipse? Não existe. A corrente tem que ter todos os elos, e se você tiver todos os elos, você monta essa corrente. Você interpreta corretamente. Então, estudem a Bíblia, estudem os profetas, busque conhecer os profetas, busque saber em que tempo profético que a gente está. Sim, já vemos um início de agitações, início de nações. Agora começou o Irã odiando Israel, mas isso, estamos no começo, no início. Várias nações da terra odiarão Israel nesse final. Várias nações. E o grande sinal que nós cristãos devemos perceber do quão estamos perto da volta de Jesus é olhar para a 7ª cabeça da besta, quando a gente vê formado 10 reis unidos, 10 países, numa ordem mundial de 10 países unidos. 10, não é 5, não é 2, não é 7, não é G7, não é G20, são 10. Um grupo de 10 formados, 5 do Oriente e 5 do Ocidente. Grupo de 10. 10 reis unidos.
É desses 10 que virá o anticristo. Quando a gente vê isso formado na Terra, uma ordem mundial formada por 10 países, próximos estamos da volta do Senhor Jesus. Simples. Não é enfeitando, não é dizendo que o anticristo é o Barack Obama, não é dizendo que o anticristo é o Donald Trump, não é dizendo que o anticristo é o Papa Leão, não é dizendo que o anticristo vai ser João Paulo II que vai ressuscitar dos mortos. Pelo amor de Deus, o diabo não tem poder para ressuscitar ninguém dos mortos. O único poderoso para ressuscitar pessoas dos mortos é o grande, poderoso Deus de Israel. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim tem poder de ressuscitar dos mortos. Agora, vai dizer que o diabo tem poder de ressuscitar? Ou fingir uma ressurreição? Pelo amor de Deus, gente. Não fique procurando o anticristo de lugar que ele não vem. Sendo que a Bíblia mostra o lugar que vem o anticristo. Está lá em Naum. É de Nínive. É do Oriente Médio que vem o anticristo. Procure onde é Nínive hoje em dia. Procure. Procure quem são os persas, quem é a Síria, que tem várias e várias profecias contra os persas, contra os assírios, contra a Babilônia. Aí vocês vão ver quem é esse povo e aonde que esse povo está localizado hoje em dia. Tudo lá no Oriente Médio, Irã, Iraque. Todos esses. Turquia. Que odeiam Israel. Então, acho que eu não tenho mais nada para falar, só reforçar. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com quem gosta de estudar a Bíblia, estudar profecias bíblicas. Dê uma força aí, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreva. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, uma ótima semana e tamo junto.